Boa tarde, turmas de oitavo ano, 801, 802. Hoje nós estamos aqui para dar continuidade ao assunto da última semana, que era operações com polinômios. Nós falamos a respeito de adição e subtração. Hoje nós vamos falar somente da multiplicação, tá? Não que ela seja muito trabalhosa, ou muito complicada, ou muito difícil de entender. É que a divisão em si, né, nós não vamos falar hoje de multiplicação e divisão, vamos falar apenas da multiplicação. A divisão é que ela é um pouquinho trabalhosa, então tornaria o vídeo muito demorado, mais do que já tem sido, né? Então a gente vai deixar para falar hoje de multiplicação, faz os exercícios. Semana que vem a gente fala da divisão e faz os exercícios de divisão, tá? Então vamos lá. Eu gostaria, antes da gente começar a ver como multiplicar dois ou mais polinômios entre si, eu gostaria de lembrar vocês de uma propriedade que a operação multiplicação admite, que é a propriedade chamada de distributiva, tá? Distributiva nada mais é que o elemento em destaque multiplicando todos os elementos dentro do parênteses, tá? A gente na sala de aula, a gente chama até de chuveirinho, né? O nome correto dela é distributiva, beleza? É distributiva porque esse valor é distribuído numa multiplicação aos demais, tá? Tudo que envolve multiplicação a gente vai considerar aqui. Regra de sinais, aquelas coisas todas continuam valendo, ok? E a gente tem que lembrar como se multiplica dois monômios, porque isso é a base para o nosso trabalho aqui, tá? Já que na hora de efetuar a distributiva, a multiplicação, nós vamos trabalhar um termo algébrico de cada vez, ok? Ou seja, um monômio de cada vez. Então vamos lá. Primeiro nós vamos ver como a gente multiplica um monômio por um polinômio, ok? Coloquei ali 3 exemplos para a gente fazer, tem mais um terceiro que está lá embaixo, ainda não está na tela, mas vamos chegar lá. Olha lá, já dá para ver ele ali. E nós vamos usar sempre a propriedade distributiva. Temos aqui um monômio multiplicando um polinômio de 2 termos, né? De 2 termos algébricos, que a gente chama de binômio. Então vamos lá. Distribuindo, ó, 4a vezes 2a. Primeiro a gente vai fazer isso. Aqui, ó, 4a vezes 2a. E aí como é que a gente faz essa multiplicação? De acordo com o que a gente já viu, coeficiente multiplica coeficiente, 4 vezes 2, 8. Parte literal multiplica parte literal. A vezes A dá A elevado ao quadrado, ok? Lembrando que repete a letra, né? Repete a base. Somos expoentes. Expoente 1, expoente 1. Pô, não estou vendo expoente 1 aí não, professor. Claro, expoente 1 não precisa aparecer. Tudo bem? Então, a primeira parte aqui já foi, ó. 4a vezes 2a, 8a ao quadrado. Agora eu vou multiplicar o outro termo. 4a vezes, ó, o sinal, menos 3x. 4a é positivo, menos 3x é negativo. A gente sabe que na multiplicação, se os sinais são diferentes, dá negativo. Multiplicando coeficiente com coeficiente, 4 vezes 3, 12. A, parte literal, A vezes x, AX. São duas variáveis, eu não sei o valor que elas possuem, ou melhor, elas admitem infinitos valores enquanto polinômios, então eu não posso dar uma resposta numérica. O máximo que eu posso dizer é que elas estão se multiplicando, A vezes x. Beleza? Tá lá. Ah, tem uma ordem para isso? Se eu quisesse colocar x vezes a, xa, poderia? Poderia. A multiplicação, ela é comutativa. O que isso quer dizer? A ordem dos fatores não altera o produto. Então, 12ax, 12xa, ax, 12, xa, 12. Isso tudo não faz diferença nenhuma, tá?
é que nós temos uma forma que é predominante, que a maioria das pessoas usam. Primeiro o coeficiente, o número, e a parte literal a gente coloca em ordem alfabética ou do maior expoente para o menor, tá? Mas isso não quer dizer que é uma obrigatoriedade não, ok? A multiplicação de um monômio por um polinômio é fácil desse jeito. Vamos para o segundo exemplo. 2 multiplicando x mais y. Ah, isso aqui é um monômio? Sim. Né? Algebricamente, ele pode ser visto como um monômio. É um monômio que não tem a parte literal. Então, vamos lá, aplicando a distributiva, o chuveirinho. 2 vezes x. 2x. 2 vezes y. Positivo, positivo, positivo. 2 vezes y. 2y. E acabou. Acabou por quê? Porque nós não podemos somar termos algébricos, monômios, né, como você prefere chamar, tanto faz, termo algébrico ou monômio é a mesma coisa, que possuem partes literais diferentes. O máximo que a gente pode fazer é deixar do jeito que está. Mesma coisa aqui, ó. Não são monômios semelhantes, não são termos semelhantes, por isso que nós não podemos somar. Ah, eu estou vendo que tem A aqui e aqui também. Não importa. Para que dois monômios sejam considerados termos semelhantes, eles precisam ter a mesma parte literal, ou seja, além da mesma letra, o mesmo expoente. Aqui não tem nem apenas a variável A, tem também a variável x, ou seja, não tem nada de semelhante aí, tá? Por isso que a gente não pode fazer aquela subtração, tem que deixar do jeito que está. Caminhando, nós vamos multiplicar o monômio 2x pelo polinômio 2x ao quadrado menos 5ax. Também é um binômio, tá? Polinômio com dois termos algébricos. Vamos lá, aplicando a distributiva. Ó. 2x vezes 2x ao quadrado primeiro. Multiplica os coeficientes. 2 vezes 2, 4. X vezes x ao quadrado. Tá vendo que as variáveis são iguais? Repete a base, soma os expoentes. Quando não aparece, vale 1, mais 2, 3. 4x ao cubo. Beleza? Próximo. 2x vezes 5ax. Coeficiente com coeficiente. 2 vezes 5, 10. Prestando atenção também no sinal. Ó. Positivo, negativo, negativo. 2 vezes 5, 10. É muito detalhe para a gente tomar conta, hein? Mas tem que tomar. X vezes a, x, né? X vezes ax. Perdão, pareceu que aqui eu falei separado, mas é x vezes ax. X aqui são a mesma variável. Então, eu posso somar os expoentes. O a aparece uma única vez, eu só vou repetir. X vezes x, somos expoentes, 1 mais 1, 2. X ao quadrado. Beleza? Resultado da multiplicação aqui entre esse monômio e esse binômio, 4x ao cubo menos 10ax ao quadrado. Ok? De novo, não podemos fazer mais nada porque não são termos semelhantes. Ah, professor, se eu tivesse colocado x ao quadrado vezes a, estaria errado? Claro que não, perfeitamente certo. Tudo bem? De novo, multiplicação. Na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto, não vai fazer a menor diferença isso. Tá bom? Agora a gente vai ver como multiplicar dois polinômios, ou melhor, um polinômio por outro polinômio. Vamos lá. Aqui nós temos um binômio, dois termos, ó. Multiplicando outro binômio, dois termos também, beleza? E a gente vai usar a mesma propriedade, a distributiva, o chuveirinho. O que isso quer dizer? 3x vai multiplicar os outros dois termos e 5 também vai multiplicar os outros dois termos. É preciso, nesse momento, que a gente tenha paciência, senão... Se a gente quiser fazer com pressa aqui, vai tudo para o brejo. A
gente acaba errando, se atropelando, esquecendo alguma coisa. Então, vamos lá. Se eu sei que esse vai multiplicar dois termos e esse também, ó, vão sair dois termos daqui, dois termos daqui, isso deve produzir no final 4 termos algébricos, tá? É uma maneira da gente ver se não esqueceu ninguém. Com calma, 3x vezes x. Bom, o coeficiente aqui quando não aparece vale 1. 3 vezes 1, 3. Vamos lá. X vezes x, somos expoentes, 1 mais 1, 2. Então, x ao quadrado. Primeiro termo algébrico, encontramos. Vamos para o próximo. Deixa eu reforçar aqui que no vídeo está aparecendo que está meio fraco. 3x ao quadrado. Agora, 3x vezes 2. 3 vezes 2, 6. Aqui a única parte literal é x, aqui não tem nada, então 6x. Mais 6x. Repara que os dois são positivos, por isso que eu coloquei o sinal de mais aqui. 5 vezes x agora, hein? Ó, 5 vezes x, 5x. Ih, são semelhantes, professor. Então, você já sabe que a gente vai poder fazer essa soma. Mas deixa isso para daqui a pouco. Vamos terminar a multiplicação. 5 vezes 2, aqui, ó, 10. Prestando atenção nos sinais, hein? Já vimos que esses termos são semelhantes, ó, tem a mesma parte literal. Ah, aqui também só tem o x, mas está elevado ao quadrado, não é semelhante. A gente pode somar. O que faz com o resto? Com os outros termos? A gente só repete. Ó. 3x ao quadrado, repetir. Agora eu vou fazer a soma, hein? 6x mais 5x, somos coeficientes, 6 mais 5, 11. Vamos lá. Repete a parte literal, 11x. O 10 também não vai somar com ninguém, é o único termo independente ali, então a gente repete, 10. Produziu 4 termos algébricos, mas 2 deles eram semelhantes, nós podemos reduzir. Tá? Então, no final, encontramos um polinômio de 3 termos, um trinômio. Tranquilo? Vou virar, tem mais exemplos atrás. Vamos lá. Deixa eu posicionar o caderno. Olha lá. Um trinômio multiplicando um binômio. Mesma coisa, hein? Distributiva. Esse multiplica os dois. Esse multiplica os dois. E esse aqui também. Tá? Então, aqui, ó, vão sair 2 termos algébricos aqui, mais 2 aqui, mais 2 aqui. Total de 6 termos algébricos. Vamos com calma. 3x ao quadrado vezes x. Coeficiente com coeficiente. Coeficiente quando não aparece vale 1. 3 vezes 1, 3. X ao quadrado vezes x. Somos expoentes. 2 mais 1, 3. 3x ao cubo. 3x ao quadrado vezes 1. Agora, ó, todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, 3x ao quadrado vezes 1 é 3x ao quadrado. Beleza? Vamos lá. Menos 4x, ó, vezes x. Menos, da negativa, né? 4x ao quadrado, ó. Somos expoentes. 1 mais 1, 2. Aqui. Menos 4x vezes 1. Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, menos 4x. Está acabando. Menos 3 vezes x. Menos 3x. Menos 3 vezes 1. Menos 3. Olha lá, 6 termos algébricos. Agora a gente vai ver se tem semelhantes. Tem aqui e aqui. Tem também aqui e aqui. Então, esses a gente vai poder operar entre si. Somar, subtrair, vai ver o que tem que fazer ali. O restante, que não tem semelhante, a gente só repete. Então, vamos lá. Ó.
3x ao cubo, apenas repito. Mais 3x ao quadrado menos 4x ao quadrado, são termos semelhantes aqui, ó. Mais 3 menos 4 dá menos 1. Menos 1. Repete a parte literal. Ô, professor, o senhor disse que quando o 1 é coeficiente, ele não precisa aparecer. Tem razão. A gente não precisa colocar ele aqui. Pode deixar assim, ó, menos x ao quadrado. Tá? Seguindo, menos 4x menos 3x, devo 4, devo 3, devo 7. Repete a parte literal, menos 7x. E o menos 3, que é o único termo independente, também vamos repetir. Então, o resultado dessa multiplicação foi um polinômio com 4 termos algébricos. Tá? Eram 6, mas nós podemos reduzir aqui e aqui, né? Acabou ficando apenas 4. A multiplicação ela também pode aparecer na forma de uma potência, né? Já que a potência é uma multiplicação de fatores iguais. Então, como que a gente pode fazer isso? Vamos lá. O quadrado de 2a mais 3b. Ora, isso nada mais é que 2a mais 3b multiplicando 2a mais 3b. Belezinha? Aí a gente faz o que a gente já está fazendo. Aplica o chuveirinho, a distributiva. 2a vezes 2a. Vou seguir aqui embaixo. 2 vezes 2, 4. A vezes a elevado ao quadrado. Somos expoentes. 2a vezes 3b. 2 vezes 3, 6. A vezes b, como são variáveis, não tenho como dar uma resposta numérica. AB, eu indico que é uma multiplicação, só isso. Ou BA, se você preferir, não faz diferença nenhuma. Agora eu vou multiplicar o próximo termo, ó, vou distribuir 3b vezes 2a, 3 vezes 2, 6. B vezes A, BA, ou AB, não faz diferença nenhuma. Lembra que eu falei? Existe uma convenção, né, da gente colocar em ordem alfabética, mas não é obrigatório. 3b vezes 3b, 3 vezes 3, 9. B vezes b, b ao quadrado, só somar os expoentes. E são semelhantes aqui, ó. Então, a gente pode fazer essa soma algébrica. Os outros termos nós apenas repetimos. Esse aqui a gente pode somar. 6 mais 6, 12. E repete a parte literal. 12AB. Tá? Ter uma ordenação aqui ajuda na identificação dos termos semelhantes. Tá bom? De repente, se tivesse AB e BA, você poderia não perceber que eles são semelhantes. Esse aqui também, ó, só repetir. Mais 9b ao quadrado. Ó, pronto. Terminou. Tá? Na apostila de vocês, ele explora muito o conceito de área para trabalhar a multiplicação entre polinômios. Eu coloquei um exemplo aqui para vocês verem como vocês vão ter que fazer lá também, tá? Então, tá lá, um retângulo dividido em 4 polígonos menores, um quadrado, outro retângulo, outro retângulo, outro retângulo. Está escrito aqui, determine o polinômio que expressa a área do retângulo ABCD. Ó, ABCD, ou seja, o retângulo grandão, a figura toda. A gente pode calcular a área desse retângulo, desse quadrado, desse retângulo e desse retângulo e somar tudo no final. Mas isso é muito trabalhoso. Se nós sabemos que a área do retângulo é base vezes a altura, a gente pode trabalhar com essa ideia. Quanto mede a base aqui? Ó? Vai ser essa medida mais essa, né? Então, y mais y ao quadrado mais 3x. Essa vai ser a nossa base, né? Y mais y ao quadrado mais 3x
base do retângulo, lembrando, ó, estamos usando a fórmula para a área do retângulo. Base vezes a altura, né? Base vezes altura. Então, a base está aqui, ó. Y mais y ao quadrado mais 3x. E a altura está aqui, ó. 2x mais y. Então, que multiplica 2x mais y. Base vezes altura. E aí a gente cai em todos os exemplos anteriores que nós vimos. A mesma situação, nós vamos aplicar a distributiva. Esse vai multiplicar os dois. Então, vamos lá. Mas como aqui tem 3 termos e aqui tem 2, eu já sei que o resultado aqui deve ter 6 termos algébricos, né? Vamos lá. Y vezes 2x. 2xy. Lembrando, xy ou yx, mesma coisa, hein? Y ao quadrado, y vezes y ao quadrado. Olha lá. Somos expoentes. Agora esse aqui, hein? Multiplicando os outros dois. Y ao quadrado vezes 2x. Como o coeficiente aqui é 1, 1 vezes 2, 2. Y ao quadrado vezes x, xy ao quadrado. Ou y ao quadrado vezes x, também não faz diferença. Y ao quadrado vezes y. Somos expoentes. 2 mais 1, 3. Então, y ao cubo. Não estou me preocupando com o sinal aqui, porque são todos positivos, tá? Senão a gente teria que analisar isso também. 3x agora, ó. 3x vai ser distribuído. 3x vezes 2x. 3 vezes 2, 6. X vezes x, x ao quadrado. E para finalizar, 3x vezes y, o coeficiente aqui é 1, 3 vezes 1, 3. X vezes y, xy, ou yx, tanto faz. Agora a gente tem que procurar termos semelhantes, ver se isso pode ser reduzido. E tem aqui, ó, xy, beleza? Todo o restante a gente vai repetir. E eu vou colocar naquela ordem convencional que eu falei com vocês, descendo a partir do expoente, ó. Então, y ao cubo. Olha lá. Depois, eu posso usar 2x y ao quadrado, porque também tem grau 3, né? Somos expoentes das variáveis. Perdão, que aqui eu errei. Então, ó, 1 mais 2, 3. Olha lá. Então, já coloquei esse aqui também. Esse já coloquei. Esse aqui também. Agora, sobrou aqui 2 de grau 2, ó. Aí, tanto faz quem você vai colocar, tá? Vou colocar o x primeiro. 3x ao quadrado, mais y ao quadrado. E vou fazer a soma dos termos semelhantes aqui. Somando os coeficientes, 2 mais 3, 5. E repetindo a parte literal, xy, que também tem grau 2, né? Expoente 1, não é isso? Polinômio de mais de uma variável. Enfim, o grau do polinômio é 3, hein? É o grau do maior termo, tá? Só estou falando do grau desse termo algébrico isoladamente. Mas, enfim, esse não é o assunto do dia. O assunto do dia é a multiplicação entre polinômios. Tá lá, feito. Beleza? Na publicação do vídeo, deixarei as atividades da semana. Eu espero que vocês se cuidem. Se pintar alguma dúvida, comenta lá na página da escola que eu estou sempre de olho. Forte abraço!